Muito boa tarde, amigos e amigas, colegas do curso O Livro dos Médiuns. Um curso sobre a mediunidade. Um curso sobre as mediunidades. Esses dons que os espíritos são unânimes em dizer que todos nós possuímos, não igualmente, mas todos nós possuímos em algum grau, pelo menos algum tipo de mediunidade. Há algumas mais raras, como as mediunidades de efeitos físicos. Há outras intermediárias, como a clarividência, a clareaudiência, a psicografia, a psicofonia. E há as absolutamente comuns, que todos em algum grau possuem, como a intuição. Nos obcecamos, nos envenenamos mesmo, tentando ter dons que nós não possuímos. E os dons que nós possuímos não desenvolvemos porque negamos. Isso, claro, nada tem de racional. Especialmente quando se trata de intuição, mediunidades, que são dons, capacidades tão preciosas, já que todos nós possuímos espíritos familiares, espíritos protetores, os chamados anjos de guarda, já que todos nós estamos sujeitos a más influências espirituais. Saber lidar com esse dom, então, é extremamente importante para a nossa defesa, ou seja, para não termos problemas e para termos soluções, para estabelecermos boas parcerias com os amigos espirituais. Vejam vocês a importância de estudarmos, de conhecermos, de bem lidarmos com as relações com o mundo espiritual. Assim seja. Hoje estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1, que trata das manifestações espíritas. Mais precisamente sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. O que conversamos até agora, vimos que é impossível negar a existência dos espíritos. Que qualquer pessoa que pense sobre os fatos da vida chegará à conclusão da sua existência. Mas e a questão da comunicabilidade? Será que eles podem se comunicar com os encarnados? Como enfrentar essa questão tão importante? Vamos lá? Muito bem. Kardec diz assim ao início do capítulo: excluída a interpretação materialista, ao mesmo tempo rejeitada pela razão e pelos fatos, resta apenas saber se a alma, após a morte, pode manifestar-se aos vivos. Assim, reduzida a sua mais simples expressão, torna-se a questão bastante fácil. Poderíamos perguntar primeiro por que motivo os seres inteligentes, que de alguma maneira vivem entre nós, embora naturalmente invisíveis, por que não poderiam demonstrar-nos a sua presença por algum meio, já que naturalmente o desejam? Resgatando o que nós já vimos em outros momentos, os espíritos são as mesmas individualidades que estiveram encarnadas, com a diferença que estão sem corpo.
Então os desejos, os afetos e até os desafetos que eles possuíam quando encarnados continuarão a possuir após a desencarnação. Portanto, se os desejos de bem influenciar e de mal influenciar amigos e inimigos só podem permanecer. Se eles desejam, só sobra a questão: como isso poderia se dar? Não é? Essa questão, se é possível comunicar, lembra-nos Kardec, pelo simples raciocínio, mostra-se que não tem nada de impossível. Essa crença, aliás, tem a seu favor a aceitação de todos os povos, pois a encontramos em toda parte, em todas as épocas. Muito bem. Em primeiro lugar, a lógica e a história, a antropologia atestam. Todos os povos, em todas as culturas, sob as mais diferentes religiões, registram a existência, a aceitação, a ocorrência de manifestações de espíritos aos encarnados. Como nós, porém, não estamos num mero estudo antropológico e especialmente queremos entender o mecanismo das coisas, precisamos enfrentar algumas questões importantes. Vamos lá. A primeira que precisa ser enfrentada é a questão da natureza dos espíritos. Porque aqueles que se contrapõem à possibilidade de comunicabilidade dos espíritos com os encarnados dizem: como é que um ser completamente desmaterializado pode atuar sobre a matéria, pode atuar sobre os encarnados? Parece ter lógica isso. Só não tem base nos fatos, só não tem base nas próprias informações dos espíritos. Já que, segundo eles, os espíritos não são completamente desmaterializados. Vejamos. Kardec diz assim: a ideia que geralmente se faz dos espíritos torna a princípio incompreensível o fenômeno das manifestações. Elas não podem ocorrer sem a ação do espírito sobre a matéria. Por isso, os que consideram o espírito completamente desprovido de matéria perguntam, com aparente razão, como pode ele agir materialmente? E nisso precisamente está o erro. Porque o espírito não é uma abstração, mas um ser definido, limitado, circunscrito. O espírito encarnado é a alma do corpo. Quando o deixa pela morte, não sai desprovido de qualquer envoltório. Todos eles nos dizem que conservam a forma humana. E com efeito, quando nos aparecem, é sob essa forma que o reconhecemos. Então, não apenas para Kardec, para os espíritos, mas em todos os momentos, em todos os povos, a aparição dos espíritos foi sob uma determinada aparência, foi com uma aparência circunscrita, limitada, para quem conhecia, exatamente condizente com a aparência que possuía quando encarnado. Quando perguntados, os espíritos vieram a descrever, conforme está no Livro dos Espíritos, o que acontece
Como essa aparência se dá? Descrevem eles possuir um segundo envoltório da alma. Se o primeiro for o corpo físico, eles possuem também um corpo espiritual, como já falava Paulo de Tarso, como fala a antroposofia, como fala os espiritualismos orientais, cada vez com um nome diferente, corpo espiritual, psicossoma. No espiritismo se chama de perispírito. Quem está certo? Nenhum problema. Assim como a mesma mesa é descrita por diferentes vocábulos em diferentes culturas, diferentes religiões dão diferentes nomes para o mesmo corpo espiritual. Tá tudo certo. Continua Kardec. Esse segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, portanto, na própria vida corpórea. Ele já está presente em todos nós que temos corpo material, como uma roupa de baixo. Frequentemente, especialmente nos climas mais frios, se tem uma roupa exterior e usa-se uma roupa de baixo para aquecer o corpo. Podemos comparar o corpo físico com essa roupagem exterior e o perispírito, ou corpo espiritual, ou psicossoma, com uma roupa de baixo. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e através do qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior. É como se pudéssemos dizer o veículo da vontade que o espírito manifesta para intervir na matéria já quando encarnado. E também é o veículo para receber as sensações do corpo físico para o seu espírito, para o eu fundamental. Para nos servirmos de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a percepção e a transmissão do pensamento. Uma outra comparação bastante clara, não é? Diz Kardec aqui que a forma que o espírito toma não é absoluta, que o perispírito, esse corpo material, ele é extremamente plástico, ele é moldável pela mente. Relatam os amigos espirituais que quando na dimensão espiritual se promove para efeitos terapêuticos alguma recordação de vidas passadas, essa revivência de vidas passadas faz com que o espírito, ao voltar dessa hipnose, onde ele viveu fatos de vidas passadas, lembrou-se fortemente desses fatos, essa lembrança, essa sensação mental dos fatos que já viveu, faz com que ele volte na aparência que ele possuía naquela vida passada. Se foi mulher, volta como mulher. Se foi de uma outra cor de pele, volta com a cor de pele que possuía então, e assim por diante. A mente molda o corpo espiritual, o que fica também provado no relato dos suicidas, segundo o qual relato o suicida, após a morte, soma a todas as angústias que vinha acumulando e que o atormentavam, a angústia impressa ao corpo.
se ele se atirou debaixo de um carro, se ele se atirou de um precipício, se ele tomou veneno, se ele deu um tiro numa parte do corpo. Essa ferida, essa agressão é sentida com uma dor intensa. Nenhum espírito, e o do suicida não seria diferente, deixa de receber a acolhida do mundo espiritual, de forma que grande parte dos suicidas, que não, pelo menos aquela parte que não fica aprisionada junto aos seus obsessores, vai até um posto de socorro e ali é tratada nas suas feridas que ficaram no corpo espiritual, fechando-se as feridas, curando-se as sensações de dor. Mas quando pelo trauma, pela culpa, a mente do espírito volta ao ato cometido, abre-se novamente a ferida. Por que isso? Pela ação da mente sobre o corpo espiritual. Já a ação da mente sobre o corpo físico, aqui na Terra, encarnados, é muito grande. Quando a pessoa entra em depressão, deprime também, por exemplo, o seu sistema imunológico e ela fica aberta a desenvolver doenças oportunistas. Muito mais ainda é no corpo espiritual, o qual é mais sutil, é menos denso do que o corpo material, e assim fica muito mais moldável perante a ação da mente. Interessante entender isso, não é? Portanto, é esse corpo espiritual, semimaterial, extremamente plástico, extremamente suscetível à ação da mente, a ferramenta fundamental para a ação na matéria. Obtidas algumas outras ferramentas, energias recolhidas da natureza, energias recolhidas de encarnados, torna-se possível a movimentação de objetos na matéria, a produção de pancadas em móveis, em forros, até o transporte de materiais de um ambiente para o outro, que se desmaterializam num lugar para se rematerializar em outro. A escrita direta, que é quando em folhas de papel, às vezes num caderno fechado, são escritas mensagens, às vezes a voz direta, que é quando se molda no mundo espiritual o aparelho fonador, com essas energias semimateriais, tornando possível a emissão de palavras, frases, mensagens, e pela mediunidade de cura, entre outras, onde a energia somada à energia mental do espírito curador, somada a energias da natureza e de encarnados com mediunidade de efeitos físicos,
consegue-se uma reharmonização das energias que desarmonizavam o corpo físico. É muito importante entendermos que há um encadeamento de forças: mente, perispírito, corpo físico, matéria. Um agindo sobre o outro de forma a transmitir mensagens, movimentações, sons, curas do espírito comunicante ao mundo material. É assim que age o espírito comunicante na mediunidade de corpos de efeitos físicos e na manifestação verbal. O espírito se comunica com o médium mente a mente. Na verdade, há muitas formas de mediunidade. Às vezes, o que o médium fala é a reprodução do que ele ouve. Às vezes, é tomada a sua mente e ele fica, inclusive, sem ter qualquer contato com a mensagem. É a mediunidade inconsciente. Às vezes ele tem consciência e não tem qualquer domínio sobre a mensagem, que é a mediunidade semiconsciente. E a mediunidade consciente, onde ele já domina e já tem como controlar a mensagem que é passada. Há inúmeras formas de mediunidade, temos falado sempre, e todas elas se dão, pelo menos mente a mente, mas sempre com alguma ação do corpo espiritual, que é semimaterial, e muitas vezes com ação determinante das energias materiais, auferidas, recolhidas da natureza e de médiuns de efeitos físicos. É muito importante pesquisarmos a respeito disso. E uma das pesquisas mais bem conduzidas foi conduzida por um prêmio Nobel, Sir William Crookes, um fisiologista, prêmio Nobel, que tinha feito descobertas importantíssimas para ganhar esse prêmio, a quem foi proposto, e ele aceitou, estudar uma médium que materializava um espírito produzindo diversos fenômenos. Ele ficou por 2 anos usando as ferramentas mais interessantes de marcas materiais. Se o espírito se materializava, ele colocava um talco, um pó no chão para deixar marcas. Ele buscava pesar. Ele buscava fotos. É muito interessante. William Crookes e a médium chama-se Kate com K, King também com K. Eu não tenho certeza se Kate é com K ou com C. Mas se você colocar o William Crookes e King, você vai ter acesso na internet a todo esse trabalho extremamente interessante. Não
aceite nada do que aqui é falado. Investigue você mesmo. Use a sua lógica. Mas também não negue, a princípio, nada. Tenha um espírito científico que exige um estudo de hipóteses, uma a uma. E você vai se questionar por que um cientista renomado, reconhecido mundialmente, prêmio Nobel, iria arriscar sua reputação para experimentar e depois afirmar a existência de uma inteligência, de uma individualidade sem corpo que surgia pela ação de uma médium de efeitos físicos. Veja lá, estude, questione. A razão não é inimiga do espírito, e muito pelo contrário. Leia o Livro dos Espíritos e você vai ver explicações absolutamente lógicas, e admita como uma das hipóteses de explicação dos fenômenos mediúnicos a real existência de espíritos e a possibilidade deles se comunicarem com os encarnados. Faça isso sem preconceitos, de alma aberta, sem afirmar e negar nada, mas conduzindo-se logicamente, com rigor, você chegará a poucas hipóteses e, de alma aberta, acabará entendendo que o que todas as culturas vêm sinalizando há tanto tempo é fenômeno, é fato, e como todos os fatos, merecem um estudo. Não podem ser negados e precisam ser estudados por qualquer mente racional, por qualquer mente que se diga científica. Um bom estudo para vocês. Verifique essa hipótese nos fatos, na vida, e você perceberá em alguns médiuns, se fizer um estudo perseverante, uma honra, uma verdade, uma ausência de quaisquer motivos interesseiros, aproveitadores, profissionais. Perceberá a existência de uma individualidade estranha à do médium, que se manifesta apresentando conhecimentos que lhe também estranhos ao médium e estranhos a todos que o cercam, que precisam ser consideradas. Estude, alma aberta, e você necessariamente chegará à realidade apontada em todas as culturas, em todos os tempos, da existência e da comunicabilidade dos espíritos. Um grande abraço a todos. Agora saudaremos todos os amigos que estão conosco daqui. Marco Aurélio Trindade dá o seu boa noite. Igor Galvão relata ter gostado muito da aula de hoje, que são excelentes, como através de um tema abre um livro de explicações com imagens na mente. É isso mesmo. Toda alma que não se entrega à credulidade por nada, mas também não se entrega a dogmas e negações, vai sempre avançar, seja pela via filosófica, científica ou religiosa, lógica. Igor disse assim: boa noite, hoje fazem 2 anos do último contato físico da minha princesa, Sofia. Tenho uma pergunta ingênua.
Quando for a minha vez, serei reconhecido por minha filha e familiares, e a dúvida, fisicamente manterei a aparência da terra? Essa é a tendência lógica. Depois que morremos, sim, mantemos a aparência da terra. Se você será reconhecido, essa pergunta demanda a atitude daqueles para quem você aparecer. Porque uma das ironias das pessoas após a morte é essa, exatamente, de não serem reconhecidos pelos seus amigos, parentes a quem aparecer. Essa é sempre uma possibilidade por causa dos dogmas, por causa dos preconceitos e por causa dos medos. A cultura do terror vem sendo implantada em nossas mentes há muito tempo. Diana Costa saúda a todos, André Salvatore também. Compartilhem então, se vocês entenderem que o estudo de hoje tem razão, tem lógica, tem utilidade. E semana que vem, domingo, às 17h30, estaremos aqui novamente. E de segunda a sábado, sempre com o livro O Consolador, estudando os mais diferentes temas do conhecimento humano. Um grande abraço a todos, ótimo final de domingo e até a próxima.